graça e paz. Que Deus nos conceda uma tarde abençoada, um renovo, isso. Nós queremos da parte do Pai um renovo nesta tarde abençoada. Vocês estão me ouvindo? Pastora Marcela, está me ouvindo? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, né, a gente vai colocar um louvor e espero que quem for entrando vá divulgando a nossa live, vai mandando aviãozinho aí, porque hoje é dia de ouvirmos história de uma mulher real, de um Deus poderoso, de um Deus magnífico que fez e continua fazendo. Guarda isso no seu coração. Ele fez, ele faz e ele continuará a fazer. Querida Tatiana, seja bem-vinda, meu amor. Pastora Marcela já está aí. Eu vou colocar um louvor para a gente começar. Para quem me conhece, sabe que eu amo esse louvor. Esse louvor fala da nossa fé, da nossa confiança com aquele que tudo pode, com o Todo-Poderoso. Esse louvor fala de mim com Deus. E meu coração se alegra. Meu coração se alegra muito quando eu escuto ele. Linda pastora Marcela, tá dando para você me escutar bem? Ei, Eliesi, beijo nesse coração que eu amo. Guarda isso aí, gente. Uda! Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é. Você pode e consegue louvar? Nele firme estou, com o Senhor não vou me abalar. Isso é difícil. Em ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Podem se levantar. É natural que se levantem contra nós. Mas quando a gente sabe aonde a gente está, a gente não teme. Oi, como o mundo tenta nos parar, não é verdade? Eu tenho vontade de dançar. E se num deserto eu passar, é difícil. Eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é. Segurança firme estou, com o Senhor não vou me abalar. Gente, é questão de fé, é questão de confiar, é questão de crer. Não são as circunstâncias, não são os momentos, não são os levantes, é quem está com a gente, é quem tem guardado a minha vida, a sua vida, não é verdade, professora Cida? Se o Senhor guarda a nossa vida, se nós a entregamos a Ele, vamos aproveitar, descansar e permitir que Ele nos direcione, que Ele coloque em nossas mãos as armas e as estratégias certas para vencermos as nossas dificuldades. Gente, isso é muito lindo. Olha só. Eu vou colocar aqui de novo, nós vamos começar de novo esse louvor, enquanto o pessoal vai entrando. E olha, quem tá aqui, já manda seus aviãozinhos, vai convidando mulheres, porque hoje nós vamos ter um testemunho tremendo, Deus purinho aqui na terra. Canta comigo. Eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é.
Segura essa, professora Cida. Olha aí, Rosângela, mulher de Deus. Não vou me abalar. Eu não posso me abalar. Eu posso sofrer, mas deixar a fé destruir, deixar a dor destruir a minha fé, isso nem eu nem você pode deixar, não. Presta atenção. A dor vai vir, a lágrima vai surgir, o sofrimento vai acontecer, mas não vai abalar a nossa fé. Eu profetizo sobre a minha própria vida e profetizo sobre a sua vida, sobre a sua vida. Se o mundo tentar te parar, mulher, se as tristezas tentar te parar, não desanime, só confie. Eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador. Meu castelo forte ele é. É meu refúgio, minha segurança. Com o Senhor não vou me abalar. Confiarei em ti. Se o Senhor, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Oh, oh, não temerei. Sabe, irmãs, eu amo esse louvor. Esse louvor pode até não parecer cristocêntrico, porque ele fala muito do eu. Mas acontece que somos nós que precisamos deixar Cristo reinar em nossa vida. Olha só o que está escrito aqui. Eu vou ler para vocês algo aqui muito lindo. No Salmo 40, no verso 4, está escrito: Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Sabe, nessa nossa caminhada, a gente tem visto e ouvido muitas pessoas dizerem que confiam no Senhor, que Deus está no controle, que o Senhor é o Senhor da vida. Mas às vezes nós não confiamos. Nós mulheres, às vezes confiamos mais na segurança que o nosso esposo pode nos entregar. Nós confiamos mais na estabilidade do nosso trabalho para que haja provisão dentro do nosso lar. Às vezes confiamos mais em técnicas, em psicologia para educar os nossos filhos. Eu e você procuramos razões para as nossas feridas internas, enquanto deveríamos abrir o nosso coração e deixar simplesmente Jesus limpá-lo, cuidar dele. Sabe, nós adoramos ao Senhor, confessamos Ele como o Senhor das nossas vidas. Mas adoramos e levantamos muitos outros ídolos, como o trabalho, como o nosso emprego, como o ativismo, sabe? Como a escolaridade, o conhecimento. Pense bem, às vezes nós apostamos, colocamos a nossa fé no conhecimento. E é engraçado, o conhecimento faz bem. O conhecimento produz alguns frutos. Mas o conhecimento não produz sabedoria. A verdadeira sabedoria vem do alto. Não estou dizendo isso para que você pare de estudar ou que deixe de estudar, não estou dizendo isso. O conhecimento é bom, mas a sabedoria é melhor. Conhecer a Deus vai um pouco além daquilo que a gente imagina. Eu sempre digo, e digo com temor, com muito temor. Querem saber quem é Deus? Leia a palavra. Quanto mais eu sei quem é Deus, mais eu vou querer Ele perto de mim. Quanto mais eu leio, eu vejo
o poder, eu fico sabendo do poder, eu tenho conhecimento do seu amor, da sua majestade, da sua onipresença, da sua onisciência, do seu senhorio. Mas saber quem é Deus é uma coisa. Ler as escrituras vai te ajudar a saber quem é Deus. Mas aqui também, na própria escritura, está dizendo, sabe, que nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E relacionar vai além do que saber quem é Deus. Relacionar significa conhecer, conviver, ter diálogo, estar junto e perto dele o tempo todo. Relacionar com ele como Deus, como Pai, é confiar, é descansar. É tirar a nossa confiança de tudo e de todos que nos cercam. Nossa casa pode ser de concreto. Nossa casa pode ter colunas aprofundadas abaixo da terra. Podemos ter casas de concretos, telhados perfeitos, resistentes à prova de fogo, à prova de terremoto, à prova de tempestades, de furacões. Mas ela ainda, sabe, de uma forma ou de outra, pode se destruir. Mas a fé não. A fé vai fazer com que tudo que foi destruído se erga novamente. Por isso, nesta tarde, nós queremos falar do senhorio e do poder de Deus. Nós queremos ouvir testemunhos que vão gerar em nosso coração expectativas, que vão gerar em nosso coração a vontade de buscar mais e mais ao Senhor, de termos tempo de oração, de crermos no poder dele. Leia a palavra e você vai entender do que eu estou falando. Busque o Senhor com todo o seu coração. Gaste tempo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenha em sua mente que o Espírito Santo consola a todas nós. Que em nome de Jesus, o nosso Salvador, os nossos sonhos, os nossos desejos poderão ser alcançados. Cura, libertação se manifestará no nosso meio. Por isso eu quero convidar carinhosamente uma mulher que eu amo, uma mulher que eu admiro, uma mulher dela, e eu quero convidar a pastora Marcela. Pastora Marcela, eu te... Ei, Catiane, beijo no seu coração, maravilhosa. Graça e paz. Ei, linda pastora Marcela. Eu não sei porque eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo. Vocês que estão aí do outro lado da tela, vocês estão vendo, pastora Marcela? Me dá um sinal aqui. Vamos ver, porque eu não você está me vendo, pastora Marcela? Eu tô vendo, tá linda, maravilhosa. Ei, Conceição, beijo, Seica. Pastora Ilza, seja bem-vindo. Ilzânia, seja bem-vinda. Tanta gente, glória a Deus, que seja para a glória de Deus. Amém. Preciosa, eu não estou te vendo, mas eu estou te ouvindo, né? Eu já li o versículo. Eu quero que você se apresente, eu quero que você ore, pois essa live não é sobre mim. Essa live é sobre você e Deus, pastora Marcela. E nós estamos aqui com o coração preparado para ouvir o seu testemunho. Ouvir você falar daquele que tudo pode, daquele que fez, daquele que faz e ainda fará. Aquele que fez na sua vida, pastora Marcela. Sinta-se em casa. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero dizer que é uma honra estar aqui, né? E eu não tenho palavras para agradecer, porque eu não me sinto nem capaz, sabe, de nada. Porque tudo é Deus mesmo na nossa vida. E quando a gente lembra, começa a lembrar, começa a notar, que nem eu estou orando desde domingo, pedindo, Senhor, o que o teu povo precisa ouvir, o que o meu espírito está necessitando. E assim, quando eu comecei a orar, quando eu li o recado da pastora Cris, eu tive um quebrantamento no culto que há muitos anos eu não tinha.
Bom, para quem não me conhece, eu sou a Marcela, pastora Marcela, serva do Senhor, serva do Deus vivo, né? Eu amo servir ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Eu sou casada com o Jackson há 30 anos já, fiz 50 anos em março. Tenho dois filhos, o Jake, Felipe, fez 28, e a Micaela fez 24. E assim, o que falar da minha vida? Meu pai é um pastor, perdi minha mãe aos 8 anos e sofri muito. Morei em 33 casas, tive muitos eventos, tive uma madrasta. Quando eu fui contar as casas, o 33 que me chamou a atenção, depois da minha conversão, porque depois que a gente tem um encontro genuíno com o Senhor, a gente fica pensando, né? Nossa, o que aconteceu comigo? Uma coisa que eu sempre penso, pastor, a senhora já está me vendo ou não? A Não, senhora mas já eu está estou me vendo? te ouvindo. Tá, Não, eu estou te ouvindo. O importante é eu te ouvir. vou fazer o audiovisual, tá? Porque eu sou PCD, então eu vou fazer o audiovisual. Estou com cabelo solto, sou loira, e estou com uma echarpe amarela, que por coincidência, que nada é coincidência, né? Estou com uma blusa verde e uma echarpe amarela. E a senhora está de amarelo também, né? Então, glória a Deus por isso. E E perdi não foi minha mãe. combinado, né? Não, não foi combinado. Tô de verde e amarelinha. Amarela é a minha Sharp. Tive que mudar tudo para poder estar aqui hoje, porque eu tinha dentista, tinha quebrado os dentes da frente, que eu tô com um bruxismo bem forte. Daqui a pouco vou explicar o porquê. É, Perdi minha mãe e morei em várias casas, sofri muitos abusos, abusos emocionais, físicos, espirituais, sexuais, abusos a ponto de, eu louvo a Deus porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E com 15 anos eu trabalhava numa empresa que não existe mais. Eu era uma estafeta, não sei se todo mundo sabe o que é uma estafeta, é como se fosse Eu uma não office sei, não. girl. É uma office girl. Eu trabalhava na Embratel. E aí, voltando quando minha mãe morreu 2 de outubro. Eu só voltei para a escola em dezembro. E quando eu voltei, eu não sei direito afirmar se foi no dia que eu voltei ou alguns dias depois que eu voltei. Entrou um senhor, né, de roupa muito bem vestido e dois meninos entregando um livrinho. O livrinho era o Novo Testamento, né? E lá, naquele dia, o Senhor falou assim comigo. Comigo não, foi a palavra que o irmão liberou, né? Eu acho que um pastor missionário. Ele falou em João 8,12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. Em uma das versões é isso. E essa virou a palavra da minha vida, gente. Sabe por quê? Porque no momento onde eu mais me senti tentada, para a glória de Deus, eu trabalhava, o dinheiro era contadinho para comer, para pagar o aluguel, pagar a luz, porque eu comecei num quartinho, depois eu fui para o Medícola, e aí eu fui indo até comprar minha casa para honra e glória do Senhor. E quando eu pagava aluguel, o dinheiro era muito contadinho, com 15 anos eu recebi uma proposta. Um senhor, muito bem com muito dinheiro, né? Ele ofertou um apartamento em troca da minha virginidade. E eu não vou mentir para vocês, eu fiquei tentada, óbvio, com a vida que eu levava, só que quando eu ia aceitar, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em ti. Me veio a palavra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, o primeiro milagre da minha vida, diante de tantos livramentos que eu tive, de coisa muito pior, isso me aconteceu. O tempo passou, eu namorei o Jackson, meu primeiro namorado e único, né? Meu amorzinho, que a gente está passando esse vento todo, que as que me conhecem já sabem que eu estou passando, as que não conhecem, a gente está passando um vento, né? Um câncer agressivo, um não, dois cânceres agressivos, malignos, que apareceram no meu amado. Já são 5 meses de tratamento, 4 cirurgias. A quarta cirurgia vai ser agora em agosto, mas eu estou aqui para dizer que Deus é bom. Independente do que você esteja passando, seja qual for o teu problema, se for de ordem emocional, profissional, pessoal,
Se for espiritual, se for financeiro, eu posso te garantir, apesar da minha pouca força, de que o nosso Deus, ele pode, ele fez, ele faz, ele fará. A palavra do Senhor diz que a palavra dele não tem sombra de variação. Então, se o Senhor te fez uma palavra, porque eu peço muito testificação a hora que eu vou falar, porque eu me sinto muito incapaz, pastora, porque eu já tive vários AVCs, já fiquei em coma várias vezes, já ouvi gente falando, enquanto eu dormia, ela não chega no dia seguinte, ela não vai viver, né? Eu tenho vários episódios, há 20 anos que eu atravesso um vale muito grande, que é uma doença chamada SAF, que para diagnosticar levaram 13 anos. Enquanto isso, eu fiquei sendo operada. Mas E voltando o que que para é essa doença? O que que é essa doença? Ela traz essa que tipo doença, de... ela causa coágulos e ela vai nos órgãos vitais. Por exemplo, o coágulo migra para o coração. Eu já tive infarto do miocárdio, vários infartos. Eu já tive AVC, já perdi memória, eu era poliglota. Mas eu louvo a Deus porque um dia, quando eu tinha perdido quase tudo, marido, perdi, tinha ido embora. Sofri esse ataque do inimigo, mas eu louvo a Deus. A pastora estava falando dos ídolos, né? E eu quero orar sobre isso, porque o Senhor tem falado. Eu estou aqui sentada exatamente na minha casa, onde eu tinha um altar. Hoje esse altar só tem um dono, aqui onde eu Amém. estou. Antes eu tinha 163 aproximadamente, santinhos. Só que o Senhor, pela misericórdia dele, e para que a obra fosse feita comigo, porque bom é Deus, como está na palavra, o filho dele falou, tu é bom, não, bom é o Senhor, bom é o meu pai, Deus precisou mexer em tudo, pastora, porque meu pai teve essa situação que minha mãe morreu, ele perdeu muitas coisas, perdeu os bens, arrumou uma esposa, uma namorada muito nova, teve uma filha que ele acabou criando, e a gente, que somos 7 irmãos, ficou uma coisa solta, não ficamos juntos. Quando a mãe falta, quando uma mãe morre, morre um lar, morre uma casa. Porque tem que ter muita estrutura. Eu acredito hoje que eu sou convertida pela misericórdia de Deus, que um pai, um homem que já está convertido, agiria de forma diferente. Então, toda essa situação, eu morar sozinha, esses anos todos, eu lutar, a revolta que eu tinha sobre a vida do meu pai, como é que eu seria abençoada se eu amaldiçoava meu pai? Então, tudo isso, eu colocava na conta dele que todas as tragédias que me aconteceram foi por causa da irresponsabilidade dele. Mas quando um dia eu tive que perder tudo, perdi carro, perdi casa, só não perdi esse apartamento que eu vivo. Meu marido perdeu o emprego, ele foi embora de casa. Meus filhos eu sempre levei no maior capricho, sempre estudaram em escola particular, tive que tirar da escola, não é nenhuma vergonha, mas o meu orgulho doeu muito, era um orgulho. Eu era uma mulher que trabalhava em 3 empregos, falava 4 línguas, a força do meu braço, sabe, pastora? Sabe quando você acha que você é Mulher Maravilha? Que você põe Deus lá O atrás? Ai, Deus, controle deixa eu dar um sempre nas suas jeitinho. mãos. É, Isso, o com a controle força do sempre braço. nas suas mãos. E achando, né, que a vida é assim. Até que um dia o Senhor, aprove o Senhor, e eu glorifico a Deus porque eu perdi tudo isso, pastora. Eu precisei perder todos os meus ídolos. Idolatria filho, idolatria marido, idolatria carro, idolatria casa, idolatria dinheiro, idolatria aos trabalhos, idolatria a minha mente, porque eu sempre tive a mente muito boa, fácil de aprender, lépida, faceira, pegava as coisas assim. De repente E quantas eu de tenho nós, uma... às vezes, não tem isso ainda, né?
Quantas fazer, mulheres estão na sim. igreja que ainda não têm isso ainda. Então, e esse superativismo que está entrando com força nas igrejas, né? E na vida das mulheres, porque é uma grande ilusão. Eu estava ouvindo Salomão agora há pouco, e tudo é ilusão mesmo. Porque eles estão pregando um feminismo barato, onde a mulher quer tomar o lugar de tudo e a gente só está se ferindo, a gente só está se machucando. Eu sei que eu estou enveredando para outro lado, mas o Espírito Santo de Deus está falando, porque a mulherada está numa luta. Não, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclana. Ei, tu és filha, filha amada, filha escolhida, filha separada para uma grande obra. Cada uma de nós temos aqui, ó, uma identidade. Haja visto que no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém que tenha a tua identidade. Tem lugar para todo mundo. Aleluia. Tem lugar para nós. Amém. Deus te chamou para algo que eu não posso fazer, que a pastora Thelma não pode fazer. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Cabe a nós buscarmos que propósito que o Senhor tem. O que Ele quer fazer na nossa vida. Porque eu podia viver na autocomiseração, né? A semana passada eu ouvi a live sobre o testemunho do E se irmão, eu torna creio que até foi a um semana ídolo passada. para nós também, né, Marcela? A autocomiseração, o estágio de vitimismo, passa a ser até um ídolo para nós. Nós gostamos de Isso. estar, às vezes, nessa posição. Ah, eu tô sofrendo, eu sou coitada, Deus me esqueceu. Não, Deus não esquece ninguém, nenhuma oração fica perdida. Nenhuma, nenhuma. E perdão, pastor, acabou que eu não orei, eu vou orar, tá? Que eu tô sentindo de orar, pra gente Amém. entrar numa sintonia fina. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa tarde eu quero te agradecer. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, várias mulheres, várias pessoas ouvindo num só propósito, Pai. Porque toda honra e toda glória tem que ser dada a ti. Eu peço que o Senhor me cubra com teu sangue, minha casa, a pastora Thelma, a casa dela e todas as famílias aqui representadas. Pai, que não seja a minha boca, que não seja o meu saber, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, mas que seja falado tudo que o Espírito Santo de Deus tem que entregar para nós, porque nós precisamos, nós Amém. carecemos ouvir a tua palavra, nós carecemos ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai, porque andamos em desobediência e peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nos nossos achismos, Pai, acabamos por nos decepcionar e pior, te decepcionar, Senhor. Nós queremos tudo do nosso jeito. Que nessa tarde possamos te ouvir, possamos colocar em prática, Senhor, tudo que está na palavra, porque aqui é o nosso manual. Nós temos os 10 mandamentos e nós queremos mandar em ti, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Fala conforme o teu querer e a tua vontade. Eu escrevi coisas, Senhor, mas quem manda aqui é o Senhor. Toma o teu lugar, toma o teu senhorio na minha vida, na minha casa, na minha família, na família da pastora Thelma Liu e nas famílias representadas, Pai, nas que entraram e nas que não puderam entrar e vão ver essa live, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, deixa eu pôr o óculos, sem óculos eu não enxergo. Eu botei aqui mais ou menos para eu ter né? Eu não sei quanto tempo tem, é 1 hora, é isso? Eu tô animada. Isso. Vamos Então, lá. Nós ele... temos exatamente, nós temos 40 minutos, Amém. Então, tá bom? amém. Diante de tudo isso, essa situação de rebelião que a gente vê, inclusive, na igreja o tempo todo, né? Esses achismos, eu nessa rebelião com meu pai. Como é que a pessoa é feliz rebelde? Não tem Não tem jeito. como. Não. E a gente se ilude, porque a gente acha que está fazendo o melhor, estamos dando o nosso melhor, queremos o melhor, mas nós temos um manual. Só que a vaidade acaba destruindo tudo que Deus tem para nós. Quando nós quebramos princípios, não tem como chegar no propósito. Quando nós quebramos, eu quebrei princípio nessa situação. Quando eu me converti, foi assim, um dia eu fui nessa igreja, num culto. Eu passei na frente, 27 de dezembro de 2007. Eu estava sem carro fazendo compra pela primeira vez. Eu e
ela, passamos em frente à igreja, que eu só tinha sido convidada uma vez para ir num chá de artesanato, para ajudar. E lá tinha um curso também muito interessante da Receita Federal, porque lá tinha um presbítero que trabalhava na Receita. E eu passei em frente, e nesse dia eu vim arrasada do mercado. Era final de ano, marido não estava em casa. Eu passei na porta dessa igreja, de carrinho, que eu me senti super humilhada, porque eu fazia compra de carro, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, mas às vezes, para Deus chegar no objetivo, ele nos quebra. É Jeremias, o vaso do oleiro, e foi isso que Deus fez comigo. E ele falou assim comigo, eu passando em frente à igreja, falou: ei, audível. Depois que eu conheci a palavra, eu soube que o profeta também foi chamado assim, Deus falou audível: ei, hoje eu quero falar contigo, tenho algo a tratar contigo. Aí eu dei 3 passos, porque eu estava muito revoltada, sabe? Muito segura de si, achando que eu era a dona da cocada. Aí dei mais 3 passos, aí eu falei a ele assim: ei, que hoje tenho algo a tratar contigo, minha serva. Aí eu peguei, dei mais 3 passos. Aí eu falei assim: esses crentes se reúnem de manhã, né? Fazendo alusão à escola dominical. Falei, eles nem estão aí, eu não vou. Aí o Espírito Santo falou assim: olha para o lado, uma placa enorme de uns 5 metros. Culto aos domingos, às 18 horas, escola bíblica dominical, e 19h30, culto da família. Aí eu vim em casa, deixei o carrinho e fui para o culto. Nesse culto, o Espírito Santo de Deus falou comigo num nível. Desde os louvores, eu só chorei, eu me senti despida. Se alguém soubesse da minha vida, mas ninguém sabia o que eu estava atravessando, ninguém sabia o orgulho que eu tinha de estar passando necessidade, que um dia eu estava com o armário vazio, e eu estou sentindo de dar esse testemunho, porque deve ter alguém passando esse processo, talvez, e não compreendendo. E um dia eu tenho uma irmã, a Rita, que sempre quando eu estava num apuro, ela me levava, uma cara serva de Deus. E aí eu ia fazer a última xícara de arroz. Aí eu dobrei meu joelho aqui no meu armário e falei assim: Deus da minha irmã Rita, se o Senhor existe até o final do... Olha como a pessoa é abusada, pastora. Se o Senhor existe, até o final do dia eu quero esse armário cheio de comida e a geladeira, que eu não tinha, só tinha tipo água e margarina. Já não tinha nem pão. Se o Senhor existe. Fiz a oração, fiz o arroz e mandei meus filhos para a escola. Pastora, quando foi umas 2h30 da tarde, tocou meu interfone. Paz, Senhor Jesus, irmã Marcela, e eu super revoltada, né? Sem marido, dinheiro, todos os ídolos foram embora. Deus mandou a gente aqui, eu achei que era alguém fazendo maldade, porque poucas pessoas sabiam o que eu estava passando, e enfim. Aí abri a porta, eu falei, bom, eu não sou violenta, mas conforme for, eu vou descer a mão. Esse foi o nível, eu não sou disso, mas eu falei, vou acabar com tudo. Aí tocou o interfone, até chegar na minha casa, eu moro no térreo, terceira porta. Aí eu olhei, 4 moças. Aí dá para lembrar, Sadraque, Medraque, Abednego e a quarta da fornalha, porque a irmã aqui toda violenta, né? Cheia de querer. Aí abri a porta. Pastora, irmãs, amadas do Senhor, servas, Deus ainda faz. As irmãs, cada uma tinha umas 4 sacolas. Irmã, o arroz que eu usava, a manteiga e a margarina que eu usava, a marca que eu usava. O arroz me chamou muita atenção porque eu só achava em um lugar aqui em Santos, um arroz parbolizado que eu amo. Eu fazia desde sempre. O Danone dos meus filhos, a bolacha, os biscoitos, os requeijões, tudo, a mistura que eu queria e não tinha, os ovos que meu filho Jake tanto ama. Então, Deus ainda é Deus. A gente, nessa correria da vida, acaba achando assim, ele fez lá na época da Bíblia. Não, ele ainda faz. Ele fez aqui na minha casa. Diante disso, eu tenho um trabalho que eu entrego para as pessoas, cestas básicas. Eu tiro do meu salário. Não estou falando para encher minha carne, não. É agradecimento. Isso aconteceu, tem uns 17 anos, mais ou menos. Uns 18 anos.
essa situação, onde meu armário estava vazio, e o Senhor, não foi o homem, porque as moças, pastora, moravam em Peruíbe. Deus deu meu endereço, porque o meu orgulho já nunca, jamais, em tempo algum, naquela ocasião, eu falaria, olha, eu estou precisando. Eu não falei para ninguém. Eu dobrei meu joelho na minha cozinha, com meu armário aberto, depois eu abri a geladeira num ato profético. Tava louca? Tava louca. Mas Deus usa as coisas loucas, né? Na sua misericórdia, o Senhor me ouviu. Eu falei assim, eu já passei fome, eu já tive que comer comida estragada, minha madrasta me deu larvas para comer comida com larva. Falei, mas meus filhos não, Senhor. Eu dobrei o joelho, Deus da minha irmã Rita, o Deus da minha irmã Rita, que hoje é o meu Deus também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele respondeu e trouxe. As moças vieram de Peruíbe. São mais ou menos 5 ou 6 cidades depois da minha. O Senhor deu o meu endereço. Rua Napoleão Laureano, 49, apartamento 3. Quando elas me chamaram de irmã, eu falei, olha, eu não tenho irmã. Vocês não são minhas irmãs. Nunca vi vocês. Fui bruta. Mas Deus pega o bruto e lapida. Deus vai lapidando assim a gente num nível que só o Senhor pode, porque nós somos feitura dele. Lembra que tu é feitura dele. Ele conhece a tua estrutura melhor do que você e eu. Eu não conheço minha estrutura, mas o Senhor conhece a minha e a tua estrutura. Ele sabe até onde tu aguenta. Porque existia um propósito maior em tudo isso, para eu não ficar me sentindo, coitadinha, nossa, ela casou, deu errado. Não. Eu louvo a Deus que houve essa ruptura no meu casamento, porque muito provavelmente era o meu maior ídolo, meu amado, meu esposo, idolatria. A gente fala tanto, eu me livrei dos santinhos, eu comecei a falar e não terminei. Eu fui no culto, lá Deus falou nos louvores, eu fui despida. Na outra semana eu não fui. Eu falei, vão querer que eu jogue meus santinhos fora. Essa foi minha fala, porque eu tinha um altar maior do que de uns 3 metros. Era um móvel que era um altar. Hoje eu tenho um móvel cheio de Bíblia aqui. Para honra e glória do Senhor, minhas coisas de estudo. É no mesmo lugar. Eu troquei aqueles lá que não falavam, não ouviam, pelo que sonda e conhece o meu e teu coração, por aquele que teceu a madre da tua mãe, Gabachure canta Lamaia. Ele teceu. Salmo 139. O Senhor te teceu no ventre da tua mãe. Tem noção do quão especial nós somos? E a gente acha que o nosso Deus é pequeno, pastora. A gente, diante de uma situação, de um problema, se desespera por causa de um dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Eu já ouvi testemunho de que apareceu dinheiro na conta. Só que antes do dinheiro na conta aparecer, a gente tem que pedir, sabe o quê? Sabedoria, que nos falta. E a gente tem que pedir porque ele dá. E dá com abundância, o que diz a palavra dele. Aí, pastora, eu não fui. Quando chegou terça-feira, que nem o dia de hoje, eu passei na lateral da igreja. E eu quis sentir aquilo de novo. Aquilo era o Espírito Santo, né? Aí no outro domingo eu fui. Dia 27 eu fui, no outro eu não fui, no próximo eu fui. Quando eu fui, pastora, aconteceu sobrenatural. Eu não sei aqui quem está precisando ouvir, porque às vezes a gente quer tirar as coisas com a nossa mão e normalmente a gente quer fazer com a nossa mão. Só que quando Deus tem uma promessa na tua e na minha vida, Deus tem uma promessa na minha vida e na vida dos teus, a gente quer fazer do nosso jeito, meter a mão. A hora que eu abri minha porta, que fica para cá, eu botei o pé, eu olhei para o altar, eu senti vontade de vomitar. Porque o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente quer fazer com a nossa mão, levar marido na marra, levar filho na marra. Falar, Deus, o Senhor esqueceu, Deus não esquece ninguém. A gente que esquece de Deus, a gente não consulta Deus. Pastor, uma coisa que eu aprendi com essa minha irmã Rita, voltando, deixa eu finalizar a história dos ídolos. Entrei, né? E aí meu marido já tinha voltado para casa. Para honra e glória do Senhor. Porque lá no culto Deus falou assim, vou escrever história nova, vou fazer tudo novo, vou trazer quem está longe para perto, tudo que o inimigo te roubou. E não era uma igreja de fogo, não. Mas Deus falou. Deus falou. Uma igrejinha pequenininha, onde eu fui muito curada. A minha igreja mãe, onde eu nasci em Cristo lá. Fui muito bem tratada. Nos curaram, nos sararam. Gente, ainda tem igreja.
E nós somos igreja. E mediante isso, quando você estiver lidando com uma situação de um irmão ou de uma irmã que esteja passando um mau testemunho, porque muitas vezes a gente passa e não sabe, não olha pro irmãozinho, não, ora por ele, ora por ela, ora por mim, Amém. gente. A gente precisa de oração, porque a gente está desanimando porque estamos olhando para o homem. Mas a igreja é um lugar cheio de gente quebrada, um para remendar o outro. Porque o meu problema, o que eu passei, vai sarar outras vidas. Cabe a nós decidirmos se a gente vai ser cura ou se a gente vai ser doença para sempre. Se a gente vai machucar, se a gente vai atropelar as coisas de Deus. A gente tem que ver tudo isso. Aí, pastor, eu entrei, esperei todo mundo dormir, porque todo mundo sabia a idolatria que eu tinha com aquele altar. Catei 2 sacão de lixo, joguei todos. Quando eu fui lá fora colocar, 2 sacão enormes, aqueles pretos, sabe? Aí o Espírito Santo falou assim, bate. Aí eu bati, pá, pá, pá. Tá bom. Aí nesse processo eu tenho que contar. Aí, amém, glória a Deus, me livrei dos ídolos. Joguei até o móvel fora, tá? Quebrei o móvel. Que a gente, quando tá no primeiro amor, fica meio doido, né? A gente, não, Deus falou, eu vou lá e faço. Não sei com vocês, mas comigo foi assim. Falei, quero que saia da minha casa. Aí tirei. Falei, o que não é bom pra mim não serve pra ninguém. Quebrei o móvel, era um móvel bonito, caro, viu? Mas mais caro é o Senhor. Mais caro é o que ele fez na minha vida, que ele estava me remendando. E uma vizinha que morava aqui no prédio, ela tinha um problema com o marido, tinha vício, né? De maconha. E aí, ela ficou muito depressiva. E aí, toda tarde, eu ia lá na casa dela. Dar um jeitinho, ajudar, né? Fazer a comida, que ela era deprimida, tinha uma filha pequena. Essa coisa que a gente quer abraçar todo mundo, quer que todo mundo conheça Jesus. A hora que a gente está no primeiro amor, você fala, meu Deus, eu quero que todo mundo conheça esse Deus que cura, salva, liberta, transforma, escreve história nova, aleluia. Aí eu peguei, fui lá. Quando eu cheguei na área dela para pôr roupa para lavar, olho para cima, tá lá o santo, que era um grandão. Falei, perdoa, Deus, que eu não quebrei. Eu não podia abrir a boca, porque eu estava começando a estudar o Evangelho, e lá falava que é melhor que a gente não abra a boca. Já visto que meus irmãos vinham na minha casa, cada um é de uma igreja diferente. Tem batista, tem pentecostal, tem assim, meu pai é pastor da Assembleia, meu irmão é pastor da Assembleia, mas cada um olhava para o altar, uns olhavam assim e falavam, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. A outra falava, tá repreendido esses demônios, tá. Então, eu aprendi diante do meu testemunho, que não adiantava falar. Eu tinha acabado de ler na palavra essa frase, de que, se possível, a gente evangelizasse calada. Eu só olhei para cima, onde estava lá o santinho, aí ela pegou e falou, veio a irmã e falou assim, eu peguei no teu lixo, eu vi, eu adorava. Aí eu pedi perdão para Deus em espírito, falei, Senhor, toma um caminho. Pois naquela noite deu um vento. Caiu, espatifou cabeça, braço, perna, não teve como remendar. No outro dia eu cheguei lá, eu pedi perdão, né, para Deus, porque ele mandou bater, só que eu não olhei. Tava lá fora, era de noite. Aí quebrou, espatifou lá, você não vai acreditar. E me mostrou os pedaços, não dá nem para remendar. Eu glorifiquei em espírito, fiquei quieta, entendeu? Eu falei, obrigada, Jesus, porque tu é perfeito. Eu não sou, mas tu és. Então Deus toma caminhos. E, bom, esse foi mais ou menos o meu testemunho de conversão. E eu faço questão de falar tudo que eu passei nesse sentido, porque eu creio que tem mulheres nessa tarde que precisam ouvir. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Amém. Faça as Aleluia. pazes. Dê um telefonema, às vezes é um telefonema que está faltando para você fazer as pazes com Deus. Porque muitas vezes, pastor, a gente se esquece que quando a gente ofende um servo, uma serva de Deus, e ainda que não seja, é feitura de Cristo, todos nós somos feitura, né? Tem as criaturas e nós somos as filhas amadas. A gente está ofendendo a Deus. E aí eu te ofendo. E aí, no meu achismo, eu não tô nem aí, não peço perdão. Peça perdão nessa tarde. O perdão, ele lava a nossa alma. Eu fiz uma Amém. lista num caderno, pastora, de pessoas que eu achava que tinha coisa resolvida. Porque quando a vida da gente dá uma balançada como deu na minha, né? Tô há 5 meses cuidando do meu marido, dias, cirurgia grande, de 19 horas, câncer.
Meus filhos não têm estrutura para ajudar a gente, então eu tive que entender esse lado. Os jovens de hoje em dia, né? Tudo bem difícil, mas amém. Mesmo porque o contrato é meu, o amado é meu. E eu vou contar um pedacinho do que eu passei naquele hospital, pastora. Era assim, eu na UTI, não sei se a senhora viu que meu cabelo tá curto. Não, não tô te vendo. Ah, ainda não me viu? Será que falta eu fazer Não, alguma coisa? não, vamos Não, deixar assim. Não tem tá. jeito. Depois No eu teu mostro próprio como é que Instagram. tá meu cabelo. Vou explicar. Tá. O Jackson estava quase um mês em coma, né? A cirurgia foi muito grande. Ele operou dia 26 de abril. Dia 9 de abril, abriu a barriga dele toda, do meio do peito até a pubis. E tinha, em outros lados, ele tinha aproximadamente entre drenos e sondas 27. Uma coisa Hum, assim assustadora. Esse homem não acordava, pastora. E eu lá, conversando com Deus, era assim. Vi muita obra naquela UTI do AC Camargo. Vi muita obra para a honra e glória do Senhor. Porque Deus usa a nossa dor para curar outras pessoas. A gente vai para um sim. lugar, não é à toa. Fiz amizades por lá, pessoas que estavam afastadas, para a honra e glória do Senhor, voltaram para Jesus. Então o pessoal entrava para mexer no Jackson, né, fazer alguma coisa. Eu falava, bom dia. Aí eu falava, eu abria meu braço assim, até a metade, é que a senhora não tá vendo, eu abria meio abraço. Eu falava assim, muito obrigada por cuidar do meu amor e do amor de tanta gente. Essa foi a frase que Deus me deu. E aí a pessoa abria os braços e vinha me abraçar chorando. Nossa, que alegria! Você recebe a gente com esse amor todo. Eu falava, é Deus. Aí começava a falar, muitas vezes ministrava, às vezes era só um abraço, a pessoa chorava ali, se quebrantava e via um pedacinho do amor de Deus. Porque Deus coloca a gente nesses lugares assim. E uma coisa que eu quero falar, eu não sei quem está precisando ouvir. Por mais que o Espírito Santo de Deus avise coisas, porque o Senhor já havia avisado que viria um vento impetuoso na minha casa, mas que Ele seria comigo, Ele seria conosco. Ele estava Ele esteve, estava e estará futuramente conosco, porque Ele não dorme, Ele não tem sobrancelha, Ele não cochila. O guarda de Israel, ele não dorme, tá? Se tu dorme ou se tu não tá dormindo, ele não dorme. Ele vela o teu sono. Eu não sei o que tá fazendo. Começa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí tu se esconde no esconderijo do Altíssimo. Amém. Se esconda. Então, e aí o Jackson, ele não acordava. Não acordava, não acordava, tava um mês já. O coma e ele tava entubado. E aí um dia eu conversando lá com Deus, porque eu tinha que ir embora, né? Eu não podia ficar lá no hospital, não podia dormir, eu queria ficar direto com ele. E, gente, eu descobri uma coisa. Nada como você ver uma pessoa que você ama, que o negócio pode estar frio como for, ou morno, que morno Deus vomita, né? Tá na palavra. Mas pode estar do jeito que for. A hora que eu vi aquele homem na cama, gente, que amor que eu tenho por esse homem. Meu Deus. Meu Deus, olha, Deus pode avisar como for, porque Deus já tinha avisado, mas a gente não está preparado, não. Porque nós não Hum. nascemos para perder, nós não nascemos para perder. Aí eu falei, eu chorando, eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada para te dar. Esse homem não acorda, Deus. Fala com ele. E quando eu falava com o Jackson, todos os dias eu falava umas 4, 5 vezes com ele assim, Jackson, hoje é dia 27 de abril de 2024, nós estamos no Hospital AC Camargo. O médico já fez a cirurgia, foi grande, muitas horas, mas você está bem. Tirou toda a doença, as contas estão pagas e as lágrimas caíam. E ele depois me contou que ele só ouvia audível a minha voz. Mas ele teve experiência com Deus, tá? Acha Glória que a tua a oração por Deus. nós ficou à toa? Ele ficou num corredor, gente. Tinha um lado escuro e tinha um lado claro, tá? E ele falou, a única voz que ele ouvia audível era a minha. E ele não sabia se ele estava vivo ou morto. Aí eu expliquei para ele que morto não ouve ninguém, né? Expliquei essa parte que Deus preparou para eu explicar. Aí eu peguei voltando lá, na parte que eu falei assim: Deus, esse homem não acorda, eu não tenho nada para te dar. Só minhas lágrimas. A única coisa que eu tenho. Aí o Espírito Santo falou: o que te é caro, filha? O que te é
precioso. E eu fiz um voto. Eu falei, eu dou o cabelo, que eu tinha visto uma ONG lá embaixo. Aí tem que doar 17, 20 centímetros, né? Eu doei mais, porque meu cabelo estava abaixo da cintura. E depois que eu fiz esse voto, para a honra e glória do Senhor, ele acordou no dia seguinte. Ele acordou porque Deus ainda faz milagre. Então, não pense que suas orações estão perdidas. Suas orações estão em taças, muito bem guardadas. Para o dia da tua vitória e para o dia da minha vitória e das irmãs que estão ouvindo. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma. Não desista, não desista. O Espírito Santo de Deus manda te dizer, não desista. Não desista. Eu vou dar um testemunho que eu escrevi aqui, que a gente cuidou de uma moça. Ela era a chefe do tráfico aqui na Baixada. Vou tentar resumir, porque a história é muito longa. Foi mais de 1 ano e meio cuidando dela. Nós tiramos essa moça. Eu vou nos bairros mais carentes, em várias cidades, entregar cesta, conversar, evangelizar, às vezes quando vou entregar. E eu fiquei na mira de uma arma durante umas 2 horas e meia, conversando com essa moça, que era do tráfico. Que ela me chama de tia, né? E aí, pense, uma menina nova, bonita. Qual a história dela? Ela estava indo para a escola. Pegaram 5 meninas, estupraram durante 1 mês. E depois jogaram ela na calçada, as outras morreram. Só ela ficou viva. Essa menina criou um ódio, não sei para quem é esse recado, mas Deus está tratando isso em mim, coisas que eu achei que estava resolvido, não estão. Criou uma ira e ela virou uma vingadora. E ela foi matar um por um, virou matadora. Dos que a estupraram. Dos que a estupraram. E depois ela entrou pro tráfico, né? Porque faz aquele pacto lá. Só que um dia eu conheci essa moça, era um feriado, 12 de outubro. Eu fiquei na mira de uma arma sem saber, mas eu tava numa pracinha. Aí depois perguntaram, porque o meu carro era preto, eu tava toda de preto, que eu vivo andando de preto. E aí depois de 1 hora e pouco ligaram no celular dela e falaram assim, quem é essa Bota? Bota é polícia, para quem não conhece. Aí ela falou assim, ela não é Bota, ela é uma pastora. Ah, não, que a gente tá com ela, tá na mira mais de 1 hora e meia, porque ela tá conversando contigo, a gente achou que ela ia te enquadrar. Não, baixa a arma. Ela é mulher de Deus. E portas abertas num bairro onde nem o prefeito dessa cidade não consegue entrar, que ele tentou outro dia. Então, a honra, a glória e o louvor é do Senhor. Essa moça, nós sustentamos mesmo, literalmente, porque para e pensa, uma menina que está no tráfico, elas recebem a falsa ilusão de que o dinheiro vem fácil, a roupa vem fácil, tudo vem fácil. Gasta muito, elas têm um gasto alto com bebida, com roupa, com droga. E durante 1 ano e pouco, a gente sustentou essa moça. Eu não vou falar, vamos chamar ela de Anne, o nome dela não é Anne. Para a honra e glória do Senhor, ela saiu do crime. Ela era chefe daqui da Baixada. Chefona de um dos cartéis que tem, né? Dos dois. Tem o PCC e tem o CV, o Comando Vermelho. Ela era chefe aqui na Baixada. Para a honra e glória do Senhor. Hoje ela está casada, tem uma filhinha e o nome de Deus está sendo glorificado. Ela vai para a igreja da mãe dela, que é a Igreja do Véu, para a honra e glória do Senhor. Então, cada um tem que fazer o seu pedacinho, né? Ela me chamou muita atenção. Um outro trabalho que eu fiz, que eu estou sentindo de contar para as irmãs, porque quando a nossa mente está desocupada, a gente tem que ocupar. E há uns 10 anos atrás, eu entrei num trabalho lá na Barra do Turvo. É bem no fundão da Baixada. No fundão da Baixada, chegou ao nosso conhecimento que as meninas eram vendidas a R$ 1,99 para os caminhoneiros. Famílias que já era a terceira geração de prostituição. O que Deus deu? Deus deu um projeto para uma irmã, vou citar até o nome dela, é a Cris Holmes, de fazer bonecas. Então, confeccionamos bonecas. E ali, cada boneca que era confeccionada, você orava e botava o teu amor, pedia para Deus a cura. Aliado a isso, foram equipes lá para Barra do Turvo, formou-se uma igreja lá, pessoas para capacitar essas mães, porque tinha avó, mãe, filha, já 3 gerações, Satanás roubando a identidade dessas pessoas, porque pensa, de quem são esses filhos?
Nunca que dá para saber. Vender um filho por R$ 1,99 para não passar fome. Nós fizemos essas bonecas, chamavam missionecas. Então, gente, vamos fazer a obra de Deus, porque tem campo para todo mundo. Pastor, hoje em dia a gente está vendo todo mundo brigando por cargo, né? Mas tem tanta coisa para fazer no arado, né? Verdade. Muito. Tanta gente. Olha, o nosso ministério começa na nossa casa. Aquele que não cuida da tua casa, Deus tinha falado assim: bota a tua casa em ordem. Deus falou comigo que nem falou com o profeta. Eu falei: pronto, vou embora de vez. Vocês sabem que eu vivo internando, né? Eu vivo experimentando sobrenatural, porque tem gente que fala assim: nossa, você vive no hospital, vive doente. É um ministério, pastora. Eu descobri que é um ministério, não tem muito tempo. Eu vou para o hospital internada, fico toda furada, fico, porque essa síndrome, esses coágulos, eles formam, acaba virando um infarto, um derrame. Eu tive um negócio que chama infarto do mesentério, que eu fiquei 24 horas gritando e eu estava no primeiro amor. Você que está com problema em achar que quem é cristão não passa prova no hospital, você passa prova no hospital, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a gente entenda, para que a gente dependa do Senhor. Eu gritei 24 horas, tá ali meu marido aqui na sala, que estava do meu lado, e ele ouviu, eu ficava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que que acontece? Os enfermeiros, os médicos, fazia pouco caso, estava no WhatsApp, iam lá, foi. Olha, pastora, eu fiquei toda preta, não foi nem roxa, nos braços, porque elas nem acendiam a luz, porque eu passava com morfina. É o famoso, esse infarto do mesentério, vocês sabem o que é, devem ter ouvido provavelmente. É o famoso nó nas tripas. Eles deram um nome para esse órgão, chama mesentério. Então, é uma dor pior do que de parto. É uma dor pior do Eu que. já ouvi falar isso. E um É que esse nó que dá nas vive. tripas dói demais. E 1% vive, pastora. Como é que eu não vou ser grata a esse Deus? Eu gritei 24 horas. Quando eu pedi a morte, já era 3 da tarde do outro dia, eu falei: Deus, ou o Senhor manda um milagre, ou o Senhor me recolhe. Eu não aguento mais, Senhor. E aí chegou um médico chamado o quê? Daniel. Aí eu lembrei de Daniel na cova dos leões. Eu falei: ai, tô na cova. Vou embora, glória a Deus, porque eu sou doida para ver o céu, né, pastora? Ai, gente, como eu anseio por esse dia, o Senhor me levar, como eu quero, gente. Ó, já ensinei o caminho para os filhos, o marido, eu quero muito pro céu. Aí eu peguei e falei: ai, me leva, Deus. Aí chegou um médico chamado Daniel. Aí ele falou assim: foi enviado de Deus mesmo, não é cristão, mas eu creio que um dia ele vai se render aos pés do Senhor, ou talvez já tenha até se rendido. Ele pegou e falou assim: essa mulher grita 24 horas. Tem algo errado com ela. Faz esse exame, só que ela é alérgica a iodo. Não ponha iodo. E se não der nada, eu vou abri-la no escuro. Porque tem alguma coisa errada na barriga dessa mulher. Ela grita de dor a 24 horas porque eles achavam que eu queria droga, entendeu? Queria morfina. Enfim. Graças a Deus eu nunca fui dependente de droga. Mas, enfim, eles acham muito, porque muita gente vai no hospital, né, atrás disso. Eu sei que eu fui fazer o exame. Pastor, eu não tinha mais voz depois de 24 horas. E aí veio o rapaz com o quê? A única coisa que eu era alérgica, iodo, pra eu beber. Eu tomei 2 copos e antes de tomar, o senhor traz à memória minha, tu, que pode dar esperança, tá? Porque eu peguei aquele copo, eu lembrei daquela passagem que fala que se a gente consagrar ao Senhor, podemos tomar veneno mortífero que não causará dano algum. Ó, até confirmou com a buzina. Aí, pastora, tomei. Daqui a pouco o moço chegou, o médico. Meu Deus do céu, ela tem. Corri pro centro cirúrgico. Aí Deus faz outra, porque é tudo por uma grande obra. A gente não entende, porque a gente se revolta, pastora. Aí tudo bem. O médico que me desprezou a noite inteira, ele enfiou o dedo em tudo quanto é lugar que a senhora pode imaginar. Me machucou toda por baixo. Foi terrível. Aí eu só falava: Deus, ele jurou pela vida. Como é que ele trata uma pessoa assim, Senhor? Tem misericórdia. Tem misericórdia porque ele não sabe o que está fazendo. Aí fui ser anestesiada. Eu falei: eu posso orar antes? Aí todo mundo parou, né? Porque tinha muita pressa de me abrir. Aí eu, com os braços já presos, né? Que a gente fica com os braços que nem Jesus Cristo. Aí comecei a orar. Senhor, pedi perdão, né? Eu falei: Senhor, abençoa a mão dos médicos, tudo, do menor ao maior, cuida da moça que limpou aqui, abençoa, tá. Terminei a oração, amém.
Daqui a pouco entrou o médico que me humilhou a noite inteira e foi do meu lado de joelho. Pelo Deus que a senhora serve, me perdoa. Porque ele disse que eu não tinha nada. Um monte de. Aí, o que que acontece? O médico. Isso serve pra gente que é cristão também, tá? Alguma coisa que você acha que tá certo. Você pega uma autoridade que tá na linha errada e você vai seguir essa autoridade. O médico é uma autoridade, tá em Romanos 13, né? A autoridade do hospital. As outras pessoas fizeram pouco caso da minha dor, porque o médico fez pouco caso. Mas o nome de Deus foi glorificado. Eu falei, tá perdoado, mas não faz mais isso com ninguém. E aí depois eu tomei anestesia, se eu morresse ou se eu vivesse, pela vida ou pela morte. Mas eu tô aqui para dizer que Deus é bom. Me abriram de ponta a ponta. Me abriram de ponta a ponta. 1% vive. Como eu não vou amar esse Deus, gente? Como eu não vou Não, servir? Como eu não vou falar aqui, ó? Tem gente que quer púlpito, tem gente que quer microfone, tem gente que está disputando tudo, cargo. Gente, quanta gente tem no ponto de ônibus, às vezes triste, chorando, e a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Dá um abraço. Um abraço não custa nada, um abraço cura, gente. Um abraço cura. Esse dom Deus me deu, graças a Deus, diante de tantos dons que Deus derramou nessa pobre, falha, miserável que sou. Porque a gente se acha, né, pastora? A gente se acha. Deus derrama os dons, a gente profetiza, a gente começa a achar que a gente não é a gente nada. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. É Ele, é por Ele, é dele, é para Ele, para a glória dele, para o louvor dele. Outro trabalho que eu faço. amiga, nós só temos 4 minutos. Ah, meu Deus, olha, eu vou falar o que tem que falar. Capelania escolar, hospitalar, funerária é uma das coisas que eu faço. Visita prostíbulo, que tem muita serva de Deus, filha de pastor aqui em Santos, E porque tem elas mesmo. vêm, são iludidas, tá? Tem um serviço aqui em Santos que a gente faz. Roda de conversa de abuso, ó, você não sabe o que fazer? Pega a tua dor, conversa com Deus e começa a conversar com mulheres para ajudar outras que estão passando. Aí você vai falar depois de Jesus. Aí você vai dizer que Deus é bom. Aí você vai ter oportunidade de falar que Deus pode transformar como fez na minha vida e na tua vida. Não desiste. E para finalizar, vou ser breve. Grave isso, que foi um dos meus mentores que me passou um livro que, se depois quiser, quando eu dou curso de capelania hospitalar, eu indico esse livro, que foi um mentor espiritual meu, um pastor. Trate seriamente com o pecado. Quer outro conselho? Não seja dono de coisa alguma. Quer outro conselho? Nunca se defenda. Você tem o Espírito Santo de Deus. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Outra coisa, nunca passe adiante aquilo que vai prejudicar alguém. E para finalizar, nunca aceite qualquer glória, porque toda honra, toda glória, todo louvor é dele, ele não divide com ninguém. Ele fez, hoje ele está fazendo e ele vai continuar fazendo até a volta Em de Cristo. nome de Em nome Jesus. de Jesus, então não desista, persevera, porque Deus é bom. Deus é bom. Tinha tanta coisa para falar, meu Deus do céu. Ministério. Ai, não desista. Sonhe os sonhos de Deus, porque o meu sonho não é nada perto do sonho de Deus. Você fica aí chorando. Ai, Deus não realiza meu sonho. Pede para Deus o teu sonho antes de você dar qualquer passo. Vá buscar a palavra. Converse em espírito com Deus. Antes de você fazer qualquer coisa. É uma coisa que eu aprendi com uma das minhas mentoras: não faça nada debaixo da força do teu braço, que tu vai te arrebentar, como diz meu pai. É isso, pastora. É isso que eu tinha para dizer. Tinha mais muita coisa. Ora por nós, ora por nós, ora por nós. Que bênção, que Vamos maravilha. orar. Nós vamos repetir essa live. Amém. Quando quiser, eu tô aqui. Eis-me aqui. Pode ser no hospital. Daqui uns dias eu vou estar lá, eu faço, porque é bom que o povo ouve. E eles adoram. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Senhor, perdão, porque eu não sei nem falar direito, Deus. Eu não sei nem falar direito, Espírito Santo de Deus, mas foi tu que falou, Senhor. Foi tu que escreveu, foi tu que conduziu essa live, Pai. Que vidas possam ser impactadas, Pai, porque o Senhor é Deus, porque tu pode todas as coisas, porque tu fez.
Tu faz e tu vai continuar fazendo e tu é Se bom, eu Senhor. creio, A tua vontade é boa, perfeita e agradável, perfeito. mesmo que não seja para mim nem para minhas irmãs, mas tua vontade é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos 12, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos nos alinhar e equipar em Cristo Jesus, porque aí nós vamos ser felizes. Vai ficar muito mais fácil. Entrega o teu fardo, entrega, confia, espera, faz tua parte, que o Senhor faz a dele. É isso. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Nossa, Amém. Amém. maravilha, Glória glória a a Deus, que Deus. momento abençoado, que momento bom, Senhor. Como é Ai, bom aprender, Senhor, através de vidas. glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor faz aquilo que o homem não acredita, faz que aquilo que as pessoas duvidam. Obrigado pelo teu poder, pela tua majestade, pelo teu senhorio, pela tua paternidade. Glória a Deus. Obrigado, Abba. Obrigada. Amém. Obrigada. Meninas, um beijo no coração. Quinta-feira nós teremos aqui uma live maravilhosa sobre reconstrução, sobre um lar reconstruído, Glória a Deus. sabe, na rocha, um lar que havia se destruído, um casal que se separaram, mas o Senhor os uniu novamente. Então não perde não. Glória Perde não, porque a Deus. Deus vai falar com você, como tem falado comigo e com todas nós. Vai divulgando. Beijo no coração. Vou encerrar porque eu quero gravar essa live. Beijo! Marcela, Sim, te amo. Você é uma eu, pastora linda, uma mulher abençoada e você sabe falar. Não quero mais ver você falando que não sabe falar, porque você sabe falar assim. Fala com o coração, amém. fala com o espírito, tá? Amém. Deus te Amém. abençoe. Deus te Amo abençoe. vocês. Obrigada. Eu amo a senhora. Eu amo vocês. Muito obrigada pela